Olá, boa noite para você que nos acompanha. Mais uma live. A gente que está encerrando o mês de agosto, o mês das vocações, e não poderíamos encerrar este mês tão bonito sem ter o nosso bate-papo com um padre, um neo-sacerdote, né? Um padre jovem, novinho, Ed Cruzeiro, e vai conversar com a gente um pouco. Ele que está lá em Lorena agora, ele é vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E com alegria, nós do Comipa recebemos o Padre Thales. Boa noite, Padre, seja muito bem-vindo. E desde já eu agradeço por aceitar fazer parte desse nosso projeto. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook do Comipa, da Paróquia Imaculada Conceição. Uma alegria para mim estar aqui com vocês, partilhar um pouquinho a respeito da vocação do padre, né? Uma alegria muito grande. Muito bom. As pessoas estão chegando para a nossa live. Uhum. E vou fazer então a nossa primeira pergunta. Para quem acompanhou a ordenação do senhor pelas redes sociais ou pela Canção Nova, pôde acompanhar o seu testemunho no dia da ordenação, né, de como foi todo o percurso até o seminário. Então, eu gostaria de começar essa live falando sobre isso. Quando e como o senhor sentiu o chamado de Deus para a vida de sacerdote? Uhum. Bom, então, Rodolfo, eu fui, como todos os jovens, né, um jovem normal, estudei, fiz meu colégio, tinha sonhos, projetos de vida, sonhei muita coisa para minha vida. Outras pessoas sonharam também muitas coisas para minha vida, meus familiares, especialmente. Mas eu fui encontrado de alguma forma como diz Santo Agostinho nas Confissões, né? O Senhor nos encontra, a gente é encontrado em algum momento da vida e fui encontrado com um sonho de Deus que coincidiu com as minhas aspirações, os meus propósitos, meu desejo de uma vida com sentido, uma vida plena, uma vida que valesse a pena ser vivida. Então, esse processo foi um processo muito conturbado no início, porque eu queria estudar num colégio e não tive a oportunidade de estudar por alguns motivos, e acabei indo estudar no Colégio Adventista, aqui em Cruzeiro. E no Colégio Adventista, eu fiz uma experiência muito bonita com as Sagradas Escrituras. Nós tínhamos uma aula de ensino religioso e toda semana nós, então, meditávamos algum trecho da Sagrada Escritura, acompanhados por uma líder, né, religiosa deles, que eu não me recordo o nome. Eu tinha, à época, 14 anos, 15 anos, tinha 15 anos à época. E tinha ainda uma outra atividade no colégio, às quinta-feiras, que eu acho que é uma tradição nos colégios adventistas, que é a capela, onde um pastor vai e tematiza vários assuntos de teor social, educacional e assim por diante, mas também tinha hinos, cânticos religiosos, aquilo tudo me entusiasmou muito, me tocou muito. E eu então comecei a me questionar se na minha igreja, na minha religião, na qual eu fui criado e educado, eu poderia encontrar essas realidades. Eu, como todo jovem não, como alguns jovens assim que fazem corpo mole, não gostava muito de ficar frequentando muita missa e assim por diante. Então eu ia, pela graça de Deus, assim, orientado pela minha mãe, pelo meu pai, e me questionava, será que não tem algumas atividades? E aí que eu fui descobrir que a Igreja Católica também oferece, graças a Deus, um leque, né, de atividades, de encontros, coisas que realmente tocam a juventude, despertam a juventude para as coisas de Deus. Então eu comecei a frequentar algumas missas na Paróquia Imaculada Conceição, na Matriz. Mas faltava algumas e em outras e assim por diante. Mas já estava incomodado, tocado pela abordagem que no Colégio Adventista nós tínhamos da Sagrada Escritura.
Certa vez, eu então, indo à missa, eu nem iria, mas estava em outro compromisso, acabei sentindo vontade, vim para casa, me lembro certinho, como se fosse hoje. Tomei banho e desci para a Imaculada Conceição para participar de uma missa dominical às 19 horas. Era o dia 3 de agosto de 2008, primeiro domingo do mês de agosto, em que nós celebramos a vocação sacerdotal, né? Rezamos pelos sacerdotes, suplicamos a Deus também pelas vocações sacerdotais. E era o ano A, como esse ano, o ano litúrgico A, e as leituras daquela missa me tocaram profundamente. Não vou me esquecer nunca da segunda leitura, extraída da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Nem fome, nem nudez, nem tribulação, nem tempestade, nem o presente, nem o futuro, nem potestade, nada. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Aquilo reverberou profundamente em mim, aquela leitura, esse trecho da carta de São Paulo aos Romanos. E eu, na Imaculada, no dia, tinha vários cartazes, assim, jovem, Deus te chama, vários cartazes nesse sentido de vocação, e a pregação do pároco da época, o padre Fernando, meu grande amigo hoje, no sacerdócio, a pregação dele também me tocou profundamente e especialmente também, além da leitura, do cartaz, da pregação, uma música na comunhão, na ação de graças, que é aquela música Caminhada, né? Alguém chama, ele me ama, vem me seguir que eu caminho junto com você ao fim. Aquilo, nossa, aquilo modificou profundamente o meu interior, me senti muito incomodado. E eu que tinha o costume de sair, de ficar com os amigos depois da missa, às vezes a gente combinava de ir pro calçadão, essa coisa aqui de cruzeiro, né? Ia dar uma volta na praça da Rua 7. Aquele dia eu não tive condições de ficar. Normalmente eu nem esperava a benção final, né? Terminava-se a comunhão, oremos, já saía. E naquele dia eu não tive condições de ficar por ali, que eu estava muito incomodado, muito emocionado. A missa acabou, subi para casa. Daquele dia em diante, evidente, era um processo que via vindo, como eu disse, desde que entrei no colégio adventista. Mas aquele dia me tocou de maneira especial. Então, eu que não era vinculado assim de maneira intensa e ativa em nenhuma comunidade, senti vontade, desejo de me integrar à comunidade. Como eu moro aqui no território da paróquia Nossa Senhora de Fátima, eu passei a frequentar missas ali e passei a querer ajudar de alguma forma na igreja, me tornei acólito, depois ingressei no grupo de jovens da renovação carismática e fui me integrando e vivendo uma vida de comunidade, uma vida paroquial, o que também especificou a minha vocação diocesana. E aí eu fui aprender, sabe, Rodolfo? Aí fui aprender melhor a ler a Bíblia, sentir desejo de ler a Bíblia diariamente. Então, a partir daquilo, eu comecei a meditar, a estudar, a ler a Bíblia, a rezar com a Bíblia diariamente. A partir daquilo, eu comecei a frequentar a missa todos os dias. Você veja, a gente com dificuldade, né? Graças a Deus, educado pelos pais, e a missa no domingo. Mas a partir daquele incômodo, senti necessidade de participar das missas diariamente, coisa que fiz desde aquele dia em diante até hoje. Então, assim, a vida foi tocada de alguma forma. Então, Deus tem os seus caminhos, né? Cada pessoa tem um caminho de diálogo, de abertura a Deus. Eu me recordo aqui, já encerro esse tópico para não me estender muito, mas eu me recordo aqui de uma pergunta que um jornalista fez certa vez para o então cardeal Ratzinger, não era Papa Bento XVI ainda. Está naquele livro O Sal da Terra. Ele perguntou assim ao cardeal Ratzinger: quantos caminhos há ao todo para Deus? E a resposta do Ratzinger foi assim inequívoca: tanto quanto há pessoas. Cada pessoa é um caminho para Deus. Então Deus tem uma forma de tocar, de se achegar, de se avizinhar na vida de cada pessoa de uma forma diferente. Então a minha história foi essa. Se a gente for perguntar para cada pessoa, para cada padre, cada um tem sua história, a forma como Deus tocou o seu coração, a forma como Deus chegou até o coração de cada um. No meu modo, assim,
fazer minha experiência vocacional foi, em primeiro lugar, uma experiência interessante ecumênica, inicialmente uma experiência ecumênica, depois uma experiência e aí foi fundamental para mim, litúrgica, eucarística, a partir da Eucaristia, a partir da Santa Missa, é uma experiência com a palavra de Deus, né? Eu disse da carta aos Romanos, capítulo 8, é uma experiência com a palavra de Deus, toque da palavra de Deus na minha vida. E você disse uma coisa importante no início, aliás, toda a sua palavra foi importante, mas no início você disse sobre os planos que os familiares, sobretudo os pais, fazem, né, para os filhos. Uma posição. Sempre há um plano, né, que os pais sempre desejam para os filhos. Como que foi a reação dos seus pais a hora que você chegou em casa e falou que ia ser padre? Eles aceitaram logo de cara? Teve uma certa resistência sobre esse seu chamado ao sacerdócio? Veja, Rodolfo, não teve nenhuma resistência, não, graças a Deus. Mas veja, eu nunca cheguei e falei, nunca fiz uma reunião, sentei e falei, vou ser padre. A minha vida, depois daquele dia 3 de agosto de 2008, eu tinha 15 anos à época, ficou tão, foi se transformando tanto, as minhas amizades foram mudando, os meus gostos foram, assim, se afinando, digamos assim, se sintonizando com os gostos de Deus, com as coisas de Deus, que ao passar dos meses e dos anos, sabe, 15, 16 anos, 17 anos, esse meu caminho estava, assim, escrito na testa, sabe, ficou uma coisa muito evidente, que eu pretendia aquele caminho. Então foi uma coisa assim, acabou sendo muito natural, né? Meus pais perceberam que eu tinha esse desejo, que eu tinha essa vontade. Então falei para eles, naturalmente, e meu pai ficou muito entusiasmado, né? Como bom mineiro, meu pai e minha mãe são mineiros, né? Tem aquela coisa de ter um padre na família, né? Então, ter um padre na família e ser filho deles foi motivo assim de grande honra, de grande orgulho, no bom sentido, para eles. Então meu pai ficou super feliz e tal, minha mãe também. É evidente assim que aquela coisa de sair de casa, de ir para o seminário, a gente muito jovem ainda, gera sempre uma dor no coração, né? Uma dorzinha no coração de ter que se separar. Mas tudo assim muito muito tranquilo, tudo assim muito em paz. Foi uma experiência familiar também muito positiva. Que bom, padre. É bom quando a gente tem aquela ajuda, aquele reforço, né? Aquele apoio dos familiares, né? Eu acho que é o principal de tudo, é ter Exato. esse apoio quando escolhe uma profissão, uma vocação, é verdade? Ter a família assim perto, unida. As Exatamente. pessoas estão chegando para a nossa live, né? Eu acho que eu não temos consegui compartilhar, bastante. deixa eu ver. O senhor quer ir tentando aí? Enquanto isso, vou dando Tá, as boas noites. Cidinha Léo, boa noite, amigos. Boa noite, Cidinha. Adriana, que faz parte do Comipa. Boa noite, a paz a todos. Boa noite, a paz para você também, Adriana. Aparecida Pimentel, também faz parte do Comipa. Boa noite, a paz em nossos corações. A paz também esteja no seu coração, ô Cida. Dona Edna Aparecida, avó da minha filhada. Boa noite. Solange, também faz parte do Comipa. Boa noite, Rodolfo. E sua bênção, Padre Thales. Que testemunho lindo. Deus Minha abençoe. tia lá de Campinas, Creuza Forte. Seja bem-vinda. Everton. Maria Oliveira, que foi a nossa primeira convidada a estar conosco, a participar conosco desse projeto. Boa noite, Cida. A Cida Rodrigues, esposa do diácono Jairo, que também fazem parte do Comipa. Sua bênção, Padre Thales. Vamos ver se tem mais. Está chegando aos poucos, está chegando as mensagens. E, padre, uma curiosidade que eu tenho, eu acho que muitos também devem ter, como que é a vida de um seminarista? Como é viver em um seminário com tantas outras pessoas, com outras personalidades?
quais são o momento de oração, as atividades, momentos de descanso, como que é viver em um seminário? Uhum. Veja, Rodolfo, tem uma, ainda, eu vou responder a sua pergunta, mas assim, antes de chegar nela, tem uma questão intermediária dessa descoberta da vocação para a especificidade da vocação, porque, com a graça de Deus, nós temos na tradição católica, na Igreja Católica, muitas espiritualidades, muitas formas de viver a vocação específica que Deus nos concedeu. Então, eu precisei fazer algumas tentativas. Então, eu havia dito que a experiência paroquial foi fundamental para a configuração do meu modo de ser padre, de imaginar a minha vivência como padre, como sacerdote. Então, eu lembro que fiz encontros com salesianos, fiz encontro com os deonianos, até conseguir apurar bem qual seria o modo próprio que eu viveria a minha vocação. Porque altera muito a formação acadêmica, não, nem tanto, mas assim, o modo de viver e o trabalho específico a ser exercido é alterado se você optar por buscar um sacerdócio na vida diocesana, né, um sacerdócio secular, para o sacerdócio religioso, com carisma específico, não é? Com uma espiritualidade específica. Então, por conta da minha vivência paroquial, eu tive muita consciência quando ingressei no seminário diocesano de Lorena de que queria ser padre diocesano. No seminário, nós temos 3 fases acadêmicas. A primeira fase é uma fase introdutória, que nós chamamos de propedêutico. A fase do propedêutico é uma fase em que a pessoa, o rapaz, é introduzido na vida seminarística, conhece um pouco do percurso, do itinerário do seminário, das dimensões da formação. As dimensões são 5: dimensão espiritual, dimensão intelectual, dimensão comunitária, dimensão pastoral e dimensão emocional afetiva, né, humano-afetiva. Essas 5 dimensões são trabalhadas ao longo dos 8 anos. Né? Então, o seminarista, o futuro padre, ele, primeiramente, tem que ser uma pessoa que desenvolva, que viva e desenvolva e cresça na vida espiritual. Então, precisa ter mecanismos, aprender coisas, de modo que ele possa crescer e ter uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade desenvolvida, seja um homem de vida espiritual. Então, essa é a dimensão espiritual da formação. Depois, ele precisa também ser uma pessoa profundamente instruída nas coisas de Deus. Então, a dimensão intelectual vem em auxílio disso, para que conheça os fundamentos da nossa fé, e não somente isso, para que conheça os perigos em que a fé pode incorrer quando deturpada, de modo também que consiga dialogar com o mundo moderno, com o mundo contemporâneo, com o qual convivemos, no qual vivemos. Então, na formação, ao longo dessas etapas acadêmicas, da formação sacerdotal, o seminarista aprende todo o instrumental, todas as ferramentas para conseguir dialogar, não só adentra, né, ou seja, dentro, ao interno da sua comunidade, da sua paróquia, da igreja, não só com os crentes, aqueles que creem, como também adextra para aqueles que não creem, que não participam da comunidade de fé, mas que têm demandas, que têm questionamentos e que têm desafios a nos propor. E nós precisamos dar uma resposta, não só uma resposta definitiva e cabal, mas ter uma orientação, conseguir, assim, a partir dos princípios do Evangelho, a partir daquilo que Cristo nos ensinou, nos comunicou, nos revelou a respeito de Deus, conseguir dar uma orientação, ser luz no mundo, sal na terra, como pediu nosso Senhor. Então, a dimensão intelectual vem a favorecer a isso. E são 2 faculdades, 2 graduações, né? A filosofia e a teologia. A filosofia, normalmente, tem duração de 3 anos, e a teologia duração de 4 anos. Há toda uma normativa da Santa Sé com relação à carga horária, com relação às disciplinas
que esses cursos devem ter para serem cursos, assim, não só reconhecidos de maneira civil, no nosso caso aqui pelo MEC, mas serem cursos com validade canônica, que estejam à altura de receber seminaristas, homens que estejam, assim, em processo de formação para a vida sacerdotal. Então, a dimensão espiritual, a dimensão intelectual. Em segundo lugar, a dimensão comunitária. O religioso vive numa vida de comunidade, tem sua estabilidade na vida comunitária. E o diocesano, normalmente, o padre diocesano, normalmente, acontece de viver numa paróquia como padre sozinho, mas sempre inserido na sua comunidade. Então, essa dimensão comunitária perpassa a vida tanto do padre secular diocesano quanto do padre religioso. De modo assim que a dimensão comunitária na formação sacerdotal é muito importante e sempre deve ser muito privilegiada. Então, a convivência com os meninos, que é uma questão que você comentou, com os seminaristas, com pessoas que vêm de realidades diferentes, de famílias diferentes, com temperamentos diferentes, com modos diferentes de fazer experiência com Deus, de pensar a igreja, a ação do padre, o sentido do sacerdócio, assim por diante. Então, sempre é um desafio, mas sempre também é muito belo e enriquecedor, porque o confronto sim, no bom sentido, várias perspectivas, o confronto de perspectivas sempre enriquece. Depois, além da dimensão espiritual, intelectual e comunitária, temos a dimensão pastoral. Dimensão pastoral, normalmente nós desenvolvemos enquanto seminaristas nas paróquias nos finais de semana, de sexta, finalzinho da sexta-feira até domingo, em que nós vamos a conta-gotas, fazendo a experiência paroquial da qual nós saímos. Nós saímos dessa experiência paroquial normalmente e vamos refazendo essa experiência, nos aprofundando nessa experiência nos finais de semana, assessorando, auxiliando as pastorais, também um pároco nas demandas paroquiais. É sempre também enriquecedor, e ali a gente vai aprendendo, fazendo um estágio pastoral, aprendendo devagarzinho a ser padre, a gerenciar uma comunidade paroquial, não só do ponto de vista estrutural, material, mas também do ponto de vista humano, né? E por fim, Rodolfo, nós temos a dimensão humano-afetiva. Então, o padre é um homem como outro qualquer. Então, um homem como qualquer homem que está nos ouvindo, nos acompanhando agora. Diz a carta aos Hebreus que todo sacerdote é tirado do meio do povo e colocado de volta no meio do povo para intermediar as relações do povo com Deus, para servir ao povo nas coisas que se referem a Deus. Então, a carta aos Hebreus já está dizendo que o sacerdote, né, o padre, no caso nosso, fazendo uma atualização para a nossa vida, o padre é tirado do meio do povo, do meio das pessoas. Eu até brinco normalmente, não é um extraterrestre, né? Não surgiu do nada aqui na Terra. Nem o Filho de Deus é extraterrestre, né? Nem nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu como um homem, né? Como um homem no seio de uma mulher, filho de mulher, como dizia São Paulo no capítulo 4 da Carta aos Gálatas. Então, é um homem como outro qualquer, e tem as suas questões humanas que precisam ser bem, assim, orientadas, bem estruturadas, bem desenvolvidas, para que ele seja um homem sadio, um homem de Deus e um homem são. É impossível, então, nós vivermos uma espiritualidade adequada, impossível nós estarmos à altura da nossa vocação universal à santidade, se nós não formos homens sadios, humanamente sadios, psiquicamente sadios. É clássica na teologia essa frase, né? Que a graça supõe a natureza, né? Ou seja, a graça, a santidade de vida, o dom do alto supõe uma natureza que a recebe, uma natureza humana íntegra. Então, essa dimensão humano-afetiva, ela é uma dimensão importante na formação para humanizar, precisamente para humanizar o sacerdote. Aquele sacerdote que está sendo gerado, que deve ser o homem-deus, ou para assim, parafrasear São João Paulo II, né? Ou é gerado no seminário, ou nunca mais será gerado.
Então, o seminarista vai sendo configurado a Cristo sacerdote aos poucos, uma experiência vivencial. O sacerdócio de Cristo, segundo interpreta a carta aos Hebreus, é um sacerdócio existencial, uma vida entregue, uma vida oferecida em sacrifício. Como o próprio São Paulo nos disse na segunda leitura da missa desse domingo, exortando a todos os cristãos a se oferecerem como sacrifício vivo. Né? Então, o sacerdote, o seminarista, vai aprendendo a se configurar a Cristo de maneira muito especial também nessa dimensão humano-afetiva. Até também porque, o Rodolfo, na disciplina da igreja já há muitos e muitos séculos, uma tradição antiquíssima, embora outras tradições concorressem, outros costumes também concorressem com essa prática, mas na nossa igreja nós vivemos o celibato, nós abraçamos o celibato por amor ao reino de Deus. Então, o seminarista vai aprendendo a viver todo inteiro para Deus e para o seu povo, de maneira que ele possa abraçar com liberdade, com alegria, o celibato sacerdotal, possa viver sua castidade celibatária de maneira feliz, alegre, desprendida. Muita gente hoje em dia não compreende muito bem isso, mas Jesus já indicava isso. Jesus indicava que, nem todo mundo vai compreender isso. Jesus dizia assim, olha, há pessoas que nasceram incapazes para o casamento. Ou porque essas pessoas foram feitas assim, eunucos, né? Eunucas por conta dos homens, ou essas pessoas nasceram assim, ou essas pessoas se fizeram eunucas, se fizeram incapazes para o casamento por causa do reino de Deus. Aí Jesus diz uma coisa muito interessante. Quem puder compreender, compreenda. Então tem gente que chega, padre, mas eu não compreendo isso. Eu repito o que Jesus disse. Quem puder compreender, compreenda. Quem não puder, fica sem compreender. No céu, um dia, Deus explica. Com certeza. Tairone Magalhães, Padre Thales, colega... Peraí, que padre, eu tô aprendendo ainda, sabe? Mexer nesse... Não, bem legal, aplicativo. Apareceu aqui para mim. Muito legal, Tairone foi colega da época de seminário. Um abraço, viu, Tairone? Padre Thales... Não vou conseguir colocar aqui na tela, mas eu leio. Padre Thales, colega no seminário. Homem bom. Ele que é o nosso músico oficial lá da Imaculada. Comanda. O Tairone tem um dom muito especial. Tocava muito e cantava muito bem lá no seminário, nas nossas liturgias. Boa noite, Tairone. Boa noite, Isabel Rodrigues, Renata Martins, Isabel Rodrigues, Edith Lemes. Inclusive, a Edith Lemes deixou uma pergunta que... Padre, uma dúvida. Quando voltar às missas presenciais, as pessoas vão comungar normal? Não tem que se confessar primeiro? Os padres não vão deixar eu ir à missa. Tenho mais de 60 anos. Dizem que é grupo de risco. Então, ela quer tirar a dúvida de como será o retorno das missas presenciais. Bom, veja bem, então, aí tem que acompanhar as normativas de cada instância específica, né? Então, nós temos aqui o decreto do nosso administrador diocesano, em comunhão com o Colégio de Consultores, e temos também a liberdade de decisão dos párocos, né, que consultando e conversando com o administrador, chegam à melhor decisão. Então, assim, nós, o setor aqui, Lorena, as nossas paróquias estão abertas, temos acolhido os fiéis, com 30% da capacidade da igreja, seguindo o decreto diocesano, que pede para seguirmos o decreto municipal, cada paróquia com seu respectivo município. Então, nós temos celebrado. E com relação às confissões, também esse decreto do administrador concede a possibilidade
de confissão com absolvição comunitária, com absolvição geral. Nós, na nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima e Lorena, fizemos uma experiência muito bonita sexta-feira passada, que foi a confissão, celebração penitencial com confissão e absolvição individuais. Dá um trabalhinho do ponto de vista sanitário, da gente sempre, a cada penitente que sai, higienizar a sala, então exige da gente, e da equipe, né, preparada para isso. Mas correu tudo bem, fizemos uma celebração penitencial muito bonita, conseguimos confessar 160 pessoas, mais ou menos, numa noite, seguindo os protocolos, elas se confessaram e puderam, assim, se sentir reconciliadas e serem, de fato, reconciliadas com Deus. Agora, a questão da comunhão, eu subentendo que essa pergunta queira dizer assim, olha, eu estou sem ir à missa ao domingo, então eu estou em pecado grave, eu não posso comungar sem confessar. Você está dispensada desse preceito, também pelo decreto de Dom Beni. Então, quem não participa da missa aos domingos, não descumpre o preceito, portanto, não incorre em pecado grave. Então, se é por causa disso, não tem necessidade de uma confissão, porque você não deixou de ir à missa por negligência, por preguiça, por comodidade, mas por total impossibilidade, né? Você está impossibilitada de participar da Eucaristia presencial. Isso também, olha, veja bem, isso também não quer dizer que você fica o domingo todo deitado na rede, né? Você pode dedicar uma partezinha do seu domingo para rezar a Deus, rezar em família, acompanhar a Santa Missa e assim por diante, não é? Então, é importante ter muita consciência com relação a isso, continuar orando, rezando a Deus, continuar lendo a palavra de Deus, se possível acompanhar as liturgias pelas redes sociais, pela televisão, pelo rádio, seja lá qual forma for mais conveniente. E a CNBB, de fato, a CNBB nas suas orientações, não proíbe, orienta as pessoas de grupo de risco a não participarem das celebrações comunitárias para o seu próprio bem. Então é muito importante ter discernimento, né? Seguir as orientações da sua paróquia, do seu pároco, do setor e da diocese em geral, e evidentemente também os decretos municipais, estaduais e federais, né? Tá certo. Dúvida tirada? Vamos. Luiz André também, boa noite. Solange Cristina, missionária do Comipa, também. E os demais que estão chegando agora para a nossa live. Ainda na época de seminarista, o senhor fez uma experiência missionária. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco como que foi essa experiência, para onde o senhor foi enviado e qual foi a experiência, o que o senhor tirou de bom nessa experiência missionária. Exatamente. Assim que eu concluí os estudos de teologia, nós sempre fazemos, é uma prática na diocese, é algo também que já vem sendo muito assim discutido pelos bispos no Brasil, de realizar um estágio pastoral mais profundo, mais intenso. Nós, como eu disse, a conta-gotas, vamos fazendo a experiência pastoral nos finais de semana, durante 7, 8 anos. Depois que concluímos os estudos, toda a formação interna no seminário, nós então desenvolvemos um estágio pastoral. E sempre aqui na diocese nós fazíamos na própria diocese, em alguma paróquia da diocese. Em 2019, né, no ano passado, o nosso bispo até então, Dom João Inácio, hoje arcebispo de Campinas, ele nos propôs, né, de um projeto, nos propôs a experiência missionária, com a parceria que tínhamos e temos com a diocese, querida diocese de Jardim. Inclusive, nós temos 2 padres lá, o padre Daniel de Oliveira e o padre Odair, frutos dessa fraternidade que nós nutrimos de maneira muito especial com a diocese de Jardim. Então, eu, mais meus 2 colegas de turma, que hoje são padres também, o padre Everton e o padre Mário, fomos enviados para a diocese de Jardim no dia 8 de janeiro de 2018,
Padre Everton foi para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, na diocese, na sede da diocese, em Jardim. Padre Mário foi para a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Anastácio. E eu fui para a paróquia São Pedro Apóstolo, em Bonito. Inclusive, fui ordenado na solenidade de São Pedro e São Paulo, algo assim muito bonito, muito providencial. Então cheguei, né, aquela coisa, meu Deus, como será? Nunca morei fora do estado de São Paulo, toda aquela apreensão. O Rodolfo, foi uma das mais belas experiências dessa minha ainda curta, jovem vida, né? Uma experiência muito profunda, muito bonita. Cheguei na paróquia de São Pedro, apóstolo em Bonito, Padre Israel, pároco, mando um abraço para ele e para todos os paroquianos. Padre Israel me buscou, me lembro certinho, junto com o Wilson, lá em Jardim, que eu estava lá na catedral, com o Padre Ervânio, o Padre Everton, ele me levou para Bonito. Cheguei, falei, meu Deus, como será, né? E aí fui conhecendo a paróquia e tive uma grande surpresa, né? A paróquia é muito bem estruturada. Às vezes a gente imagina que vai fazer missão e vai encontrar tudo assim desarranjado, desarrumado. Não, paróquia muito bem estruturada, com as pastorais funcionando de maneira muito bonita, com pessoas de qualidade, pessoas boas. De repente a gente até tem alguém aí nos acompanhando nessa live. Pessoas boas. Cheguei na paróquia e fui então assim, em comunhão com o Padre Israel, vendo as necessidades da paróquia, auxiliando naquilo que ele me demandasse, que me pedisse. Então, auxiliei, além das celebrações litúrgicas, de maneira muito especial, a pastoral familiar, uma pastoral excelente, lá da paróquia, pastoral familiar. Também auxiliei com a pastoral da criança. Nossa, eu não tinha nunca trabalhado com a pastoral da criança ainda, então, assim, criei, assim, um amor, um carinho muito especial pela pastoral da criança. Fizemos bons trabalhos, projetos lá nos bairros de Bonito, Mato Grosso do Sul. Auxiliei também os ministros, a catequese, né? Até hoje em dia, nessa modo online, às vezes acontece de eu dar uma formação, de eu auxiliá-los de alguma forma, ainda hoje. Então, Rodolfo, de maneira assim, muito bonita, eu criei laços, fraternidade, amizade. Eu fui recebido, veja, é uma cidade turística. Bonito é uma cidade turística, mas eu não fui recebido como um turista. Eu fui recebido como um missionário. O missionário vem da parte de Deus, vem da parte do Senhor, ele não é um turista, né? Ele não é um viajante perdido, ele vem da parte do Senhor, e eu fui recebido assim. O carinho, o modo como eles me tratavam, era o modo próprio de tratar alguém que veio da parte do Senhor. Então, criei laços de fraternidade, laços bonitos, profundos de amizade. Vi embora em setembro, eu fui dia 8 de janeiro. Cheguei dia 9, porque tivemos problemas no voo, essas coisas. Mas voltei dia 9 de setembro, 8 meses. Vir embora foi uma emoção profunda também. Deixá-los, retornar para a diocese, foi algo assim muito, muito doloroso, né? Porque a gente cria amizade, cria afeto, cria uma relação muito bonita. E a amizade fica para sempre, né? A consideração, as boas lembranças ficam para sempre. A gente guarda, conserva e leva para a vida toda. Então, na minha ordenação, em outubro, veio um ônibus lá de Bonito, mais de 1.300 quilômetros aqui da diocese. Eles vieram com entusiasmo, vieram fazendo uma festa muito bonita e participaram da ordenação diaconal de maneira, assim, muito marcante. Foi muito marcante a presença, não só dos paroquianos de São Pedro Apóstolo, como também dos outros que vieram de toda a diocese de Jardim. Foi uma presença marcante e significativa em nossa ordenação diaconal. Na sacerdotal, infelizmente, por conta do contexto, não tivemos a graça, a alegria de tê-los presente entre nós. Mas nós temos também um compromisso de retornar lá assim que é possível. Então, eu até trouxe, você tem aí que eu dei para vocês do Comipa, da Imaculada Cruz, lá que os paroquianos fizeram. Um abraço aí para o Evandro, que fez, o Mano também que fez. E eu também trouxe a minha. O Dom João deu uma para a gente, para nós levarmos,
e eu deixei a minha lá, a cruz que eu levei, que recebi do bispo, e trouxe a deles. Uma forma de guardá-los no coração, de sabermos que estamos associados ao mistério pascal de Cristo, que nós estamos associados na mesma fé em Cristo, na fé que São Pedro professou, a mesma fé nos vincula, e é nesse amor, na caridade de Cristo, nós estamos em comunhão. Rodolfo, só tem coisas boas, e se eu ficar aqui com o microfone aberto, eu vou ficar me delongando, falando um monte de coisa boa e positiva de lá. E é gostoso, né, padre? Esse laço, esse afeto que a gente cria, e mesmo à distância não é capaz de cortar esse laço, né, de amizade gostosa que a gente cria, na verdade? Igual o senhor mesmo falou, o senhor ir embora daqui para a diocese onde o senhor foi fazer missão, foi algo meio duro, né, de deixar todos aqui. Como também vir de lá também não foi fácil para o senhor, né? Por causa desse afeto que a gente cria, não é verdade? Exatamente. Inclusive essa cruz, essa cruz que o senhor trouxe para a gente, antes de começar a pandemia, ela ia com a gente em missão, né? Nas missas, nos encontros, e agora está aqui para nossa live. Todas as lives a gente está colocando a cruz que o senhor trouxe pra gente. Bonito isso é muito bonito, muito profundo. A dimensão missionária da igreja constitutiva dela. A igreja, veja, a igreja, ela é imagem da Trindade, né? E a Trindade se exteriorizou no mundo. A gente chama de Trindade econômica. Ela se exteriorizou no mundo, ela veio para o mundo, ela saiu, né? Então, a igreja, que é a imagem da Trindade, ela também sai e vai, sem medo, com confiança, em nome do Senhor, para anunciar a palavra do Senhor, para viver conforme o Senhor, ela sai. É um mandato de Cristo. A igreja faz conforme o seu Senhor lhe pede. Meu padre, como o senhor está colocando em prática na vida dos seus paroquianos essa experiência missionária que o senhor teve lá na Diocese de Bonito, né? Uhum. Então, essa questão, até essa semana mesmo eu conversava com o diácono Paulo, que é responsável pela dimensão missionária da nossa paróquia, dizendo a ele assim, olha, nós precisamos considerar que a igreja precisa estar ao lado do seu povo, atenta ao seu povo, especialmente em tempos difíceis. No contexto da nossa ordenação, Rodolfo, quando estava para ser decidida qual data seria, se faríamos em meio à pandemia, Dom Beni, então nos questionou, nós sentamos, nós conversamos, eu, na época, diácono Everton, diácono Mário, conversamos com Dom Beni, e entre nós três também chegamos à conclusão de que nós não poderíamos nos subtrair à eleição para o ministério sacerdotal sob a justificativa de aguardar tempos melhores. Nós pensamos assim, eu pensei no meu coração, eles também, a gente partilhou isso. É precisamente em tempos difíceis, em tempos duros como o nosso, que deve brilhar a luz do ministério ordenado, como sinal da presença de Deus, como sinal da proximidade de Deus, como sinal de que Deus não abandona o seu povo. Seria, então, de alguma forma, muito assim, incoerente de nossa parte, nos subtrair, nos retirar, nos reservar, nos proteger. Foi, então, algo assim, nós fomos, então, impelidos, como dizia São Paulo, impelidos pelo amor de Cristo. A caridade de Cristo nos impele, dizia São Paulo. Então, nós fomos impelidos pela caridade, pelo amor de Cristo, a abraçar o ministério neste tempo difícil. Então, a memória de vários santos, de várias personalidades católicas que também enfrentaram tempos difíceis, veio ao nosso coração, especialmente o Papa São João Paulo II, né, que precisou também se formar e ser ordenado em tempos difíceis. Então, bom, fiz esse excurso, mas eu retorno à sua pergunta. Estava conversando com o diácono Paulo que precisamos nos formar e precisamos, de alguma forma, estar em contato
com as pessoas. E quais são as formas de contato, quais são as formas de saída, de preservar, de conservar o anúncio do Evangelho, o anúncio da Boa Nova, da Palavra de Deus, mesmo nesses tempos difíceis. Nós nos concentramos muito em melhorar, estamos fazendo isso ainda, em melhorar a nossa comunicação. Então, a PASCOM se mostrou, nesse tempo, uma pastoral fundamental na vida paroquial, e como o Comipa, que é uma comissão, a PASCOM, que é uma pastoral, tanto o Comipa quanto a PASCOM têm índole transversal. Comipa deve sempre ser uma realidade transversal na vida paroquial, tocar todas as pastorais. Toda pastoral tem uma dimensão missionária, porque a igreja tem essa dimensão missionária como parte da sua natureza e da sua essência. Então, assim, assim como o Comipa é transversal, toca todas as pastorais têm que se questionar, têm que refletir a respeito do seu aspecto, da sua dimensão missionária. Assim também nós percebemos que a PASCOM se desenvolvia como uma ferramenta, como um instrumento importantíssimo. Então, buscamos estabelecer contato com as pessoas através dos meios sociais, estamos ainda aprimorando isto, estamos também agora sendo liderados, né, na nossa paróquia pelo diácono Paulo, a fazer um projeto de formação e também de plano de pastoral para o ano que vem, imaginamos, para uma pastoral missionária concreta, continuar e ser aprofundada na vida paroquial, e conseguir, de maneira também assim muito especial, cuidar de todos os âmbitos da vida do nosso povo, das pessoas que têm frequentado as nossas celebrações. Veja, Nosso Senhor, no Evangelho, sempre distinguia os aspectos da vida humana. E o Evangelho foi escrito em grego, né? Então, para cada aspecto da vida humana, ele tinha uma palavrinha para designar vida, seja ela vida psíquica, seja ela vida biológica, seja ela vida da graça, vida espiritual. Tinha sempre uma palavrinha, Zoé, porque Zoé designa a vida espiritual, a vida da graça. Psique designa a vida mental, a vida psíquica, a vida da alma humana. E Zoé já disse, psique, e a bios, que é a dimensão biológica da vida humana, fisiológica também da vida humana, material da vida humana. Então, assim, à luz do Evangelho, nós precisamos cuidar dessas três dimensões da vida das pessoas, dos nossos paroquianos. Sua dimensão psicológica, nós precisamos compreender que ficar de quarentena, guardado em casa, sem muitas relações sociais, é muito contrário à natureza humana. Nossa natureza, já dizia os filósofos antigos, né, Aristóteles, sermos seres sociais, seres de relações sociais, relações humanas. Então, sermos privados de algo que é constitutivo, parte da nossa natureza, é algo que altera muito, prejudica muito a saúde mental. Então, dimensão também de proximidade da igreja com relação a esse aspecto da vida. Com relação à vida biológica, não podemos descurar dos cuidados sanitários, porque as pessoas precisam ser conservadas na sua saúde biológica, na sua saúde corporal, elas precisam ser preservadas das doenças e de todo perigo. E também na sua saúde do ponto de vista da vida espiritual, da vida da graça. Elas não podem só ficar preocupadas em salvar-se biologicamente e deixar a vida espiritual para amanhã, para depois, para quando a pandemia acabar. Né? Então, todas essas dimensões da vida integram o ser humano. O ser humano é um ser integral. Não é? E nós precisamos, então, como igreja e como dimensão missionária da igreja, cuidar da integralidade do ser humano, não descurar de maneira nenhuma disso. Então, nós estamos tentando agir nessas vertentes, nesses âmbitos. E também tendo uma certa atenção, né, uma atenção necessária para as pessoas que a paróquia sempre atendeu, do ponto de vista material, do ponto de vista de alimentos, para tentar manter esse atendimento de uma maneira diferente. Por exemplo, a nossa paróquia tem um costume de oferecer o que a gente chama de sopão solidário. Toda noite, de segunda a sexta, no salão paroquial, é oferecido
um sopão solidário. Cada noite uma equipe organiza, oferece alguma coisa e vem as pessoas que precisam de um complemento na sua alimentação, todas as noites, aberto para quem tem necessidade, para quem se sente assim chamado a poder participar dessa sopa, sente assim, eu preciso disso, eu preciso complementar a minha alimentação, eu não tenho condições. Essas pessoas eram atendidas diariamente na paróquia. Infelizmente, isso não, a gente não consegue realizar mais por conta da aglomeração de pessoas, da dificuldade, por conta das crianças que vinham, da gente conseguir distanciar essas pessoas. Então, a CEA, que coordena esse trabalho, ela tem também encontrado caminhos bonitos de continuar assistindo essas pessoas que eram assistidas por nós. Essas são algumas atividades, algumas atuações que temos realizado. A Marinalva Teixeira, Fátima Jofre, Armando Ribeiro, eu acredito que seja da diocese onde o senhor fez missão ou não? A Marinalva é. A Fátima é de Porque a hora que o Piquete, o senhor Armando... falou, porque a hora que o senhor falou da diocese e das pessoas queridas que o senhor deixou por lá, ela já mandou um eu. Um bem, É ela mesma. Um abraço, viu, bem Marinalva? estendido aqui. Marinalva é uma catequista exemplar lá da paróquia de São Pedro. Olha, a paróquia de São Pedro tem catequistas na pastoral familiar. Olha, eu fico rasgando seda para eles. Eles são muito bons. O pároco também é muito bom. E o bispo também, o Dom João Gilberto Magraça, nos acolheu muito bem. Como foi também positiva a nossa relação com Dom João Gilberto. É um bispo excelente da Diocese de Jardim, mineiro, como eu sou descendente de mineiros, né? Ele é mineiro, é um bispo excelente, próximo, um bom pastor da Diocese de Jardim. Só me esqueci de uma realidade que eu realizei lá também, na época que fiquei como missionário. Lá no missionário a gente né? Mas assim, nesse estágio missionário que realizei lá, foi também um auxílio que eu pude oferecer com o regional lá da CNBB, Regional Oeste 2, salvo engano, com o padre Wilson, nas assembleias. Teve uma assembleia litúrgica, né, uma assembleia sobre os sacramentos no regional, lá em Campo Grande. Eu pude auxiliar, conduzir, assessorar. Nós estudamos a época com todo o regional, o sacramento do batismo e da crisma, o sacramento da confirmação. Foi uma experiência muito positiva, me acrescentou muito. E também eu pude assessorar na escola teológica da Diocese de Dourados. Então, eu tive por 2 oportunidades ministrando um curso. Um foi um curso de escatologia, o outro foi de introdução às Sagradas Escrituras, lá na Diocese de Dourados, uma escola para leigos, escola teológica para leigos, invejável, uma escola excelente. Eles têm uma estrutura, uma organização muito boa, sempre pessoas assim, muito qualificadas. Eu fui o menos qualificado que lecionou lá na escola, sempre pessoas muito qualificadas, muito bem formadas, lecionando lá. Então, foi uma experiência também muito enriquecedora para mim. Certo. Carla Nogueira Vargas, temos saudades, Padre Thales. Ela é de Boa Bonito, noite, a Carla, Carla. coordenadora da Pastoral Familiar, junto com seu esposo Ademir. Excelentes pessoas. A minha coordenadora da PASCOM, a Beth Cordeiro. Boa noite, bênção, Padre. Deus abençoe, Célia Beth. Regina também. Célia Regina, venha nos visitar, Padre Thales. Estamos com saudades de você. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe sempre sua vocação. Olha que graça. A Célia da Pastoral do Dízimo lá, se eu não estou me confundindo, uma pessoa também admirável. Diego Novaes, que também foi um dos nossos convidados para participar conosco da nossa meu colega de seminário durante muitos e muitos anos. Assim, quase toda a minha parte incrível, do seminário, minha formação de seminário, junto com o Diego, um grande amigo que faz tempo que não revejo. Ele fica prometendo marcar para a gente se rever, mas só fica na promessa. Ele Brincadeira, hein, disse aqui, Diego? Padre Thales, um padre admirável.
Deus abençoe o seu ministério. Amém, amém, Diego. Raquel Guimarães, boa noite. Eliane Cáceres Alfonso também, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Padre, eu ia fazer a pergunta para o senhor, que o senhor já se meio que já adiantou para a gente. E seria a sua ordenação, que foi em tempos de pandemia, né? É algo que a gente, creio eu, que o senhor, o padre Mário, o padre Evo, tinham um plano no coração, né? Planejava esse momento importante na vida de vocês, de terem todos os familiares juntos, todos os amigos, né, queridos ali presentes, e que infelizmente não pôde ser da forma que a gente queria. Então a pergunta é essa: como foi o senhor ser a sua ordenação ser em meio a essa pandemia? O senhor que já falou, já respondeu alguns momentos antes, mas só para a gente fechar essa pergunta, como que foi a experiência que infelizmente não pôde ser concretizado? Então, nós, como um casal de noivos, né, que planeja e sonha seu casamento, nós seminaristas, né, também sonhamos com o dia que seremos configurados com Cristo cabeça, seremos ordenados sacerdotes, pensamos, sonhamos, planejamos, idealizamos, né, mas cabe a Deus realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, e a gente cooperando com Deus. Então, não foi fácil, né? Não foi uma decisão fácil, como eu disse. Mas, repito, né? A imagem dos grandes santos, de pessoas que passaram por situações parecidas, né? Com alguma semelhança com a nossa, nos, assim, serviram como exemplo para tomarmos também nós a nossa decisão, junto com o administrador diocesano Dom Beni. Então, como eu disse, o questionamento que ficou, seria coerente subtrair-nos à eleição ao ministério sacerdotal sob a justificativa de aguardar tempos melhores? Não seria precisamente para tempos difíceis, em tempos difíceis, que deveria brilhar a luz do ministério ordenado? Nós achamos que em tempos difíceis a luz de Deus, a luz do ministério ordenado, a proximidade de Deus deveria se manifestar a todo o povo. Por isso dissemos sim a Deus, à diocese, abraçamos a eleição ao ministério sacerdotal e fomos ordenados sacerdotes. E foi uma oportunidade também, eu meditava no retiro que fizemos para a ordenação, foi uma oportunidade de nos centrarmos no essencial, nos centrarmos em Cristo, no altar, porque, como toda ordenação, nós gostamos de fazer festa, e é uma alegria, né? E é momento de festejar, não é incorreto festejar. Veja, o próprio pontifical romano pede que a celebração da ordenação seja feita de tal modo que, além de ser feita na igreja mãe, de preferência, né, na igreja mãe da diocese, na catedral, no domingo, no dia da ressurreição, além disso, que favoreça a concorrência da maior parte dos fiéis da diocese. Ou seja, é desejo da igreja que os fiéis acorram à ordenação sacerdotal de seus padres, dos padres de sua diocese, porque é momento de festa, de alegria para a diocese. Mas não tivemos essa oportunidade, só alguns representantes, alguns familiares, nem família inteira tivemos a possibilidade de ter, nem um clero inteiro tivemos a oportunidade de ter. Isso é muito triste, muito ruim, mas foi uma oportunidade de nos centrarmos no altar, em Cristo, de, assim, não nos prendermos tanto a elementos acidentais que acontecem, que ocorrem, para nos prendermos ao essencial. E Dom Beni disse uma frase para nós, me recordo sempre, jamais vou me esquecer. No dia que a gente marcou a ordenação, ele disse uma frase para nós muito bonita. Ele disse assim: uma única missa que vocês celebrarem valerá por tudo isso. E de fato é verdade. Toda a vida, toda a labuta, todo o esforço, todo o trabalho, todas as dificuldades, olha, tudo isso
é poeira, é nada, diante de uma única missa celebrada, da oportunidade, da graça de poder oferecer Deus para as pessoas, de poder tornar Deus próximo das pessoas, de poder alimentar as pessoas com o pão do céu. É uma graça extraordinária, nada paga isso. Com certeza. Padre, o Diego Novaes falou que ele vai cumprir essa promessa que ele deve para o senhor, hein? Que esse encontro vai sair. Estou aguardando, viu, Diego? Diácono João Márcio, boa noite. Boa noite para você também, Diácono Boa noite, João. Diácono, sua benção. O Juninho, que faz parte do Comipa conosco, que muito ajuda a gente, sabe? Nos setores que precisam. Boa noite, Juninho. Maristela, boa noite. Raquel Guimarães, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu, padre, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que está muito bom, mas infelizmente já está chegando ao fim, queria saber como a gente discernir uma vocação. Uhum. Veja, é importante a gente ter consciência que todos nós, todos, temos vocação. O que é ter vocação, né? O que é uma coisa que você tem, um objeto que você tem, o que é isso? Ter vocação. Todos nós, vocação significa chamado, né? Olha, vocação subentende voz. Há uma voz que chama, há a voz do pastor que conduz as ovelhas, que chama as ovelhas pelo nome, cada uma pelo seu nome, e elas reconhecem a voz do pastor, elas não ouvem outras vozes, ela reconhece a voz do pastor, sintoniza na voz do pastor. Então, todos nós batizados, todo ser humano que surge neste mundo tem uma vocação própria, uma vocação específica. Mas, assim, em primeiro lugar, é importante termos consciência, nós batizados, que nós somos chamados, como nos recordou e nos ensinou a doutrina do Concílio Vaticano II, somos chamados à santidade. Somos vocacionados a sermos santos como Deus é santo. Então, nós precisamos encontrar na nossa vida o caminho, os meios específicos. Cada um tem seu caminho. Eu lembrava da frase, da resposta de Ratzinger, né, a respeito. Então, todos nós precisamos encontrar o nosso caminho específico, o nosso caminho próprio. E aí você precisa sintonizar o seu ouvido à voz de Deus para discernir. Então, discernir é o seguinte: tem muitas vozes, tem muita gente falando. Sua família está falando, a televisão está falando, a mídia está falando, a cultura do momento está falando, a cosmovisão, o modo como as pessoas enxergam o mundo está falando, a sua genética está falando dentro de você, a forma como a sua cidade é organizada está falando dentro de você, a forma como seus colegas de escola te influenciam está falando dentro de você, a forma como as suas professoras, os seus professores vivem, falam dentro de você. Há muitas vozes. E muitos jovens se sentem, diante dessas inúmeras vozes, perdidos. E confundem, vão responder a quem não deveria ser respondido. Como a vocação, e aqui é muito importante a gente tomar como exemplo, a vocação de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Todos nós nos recordamos desse episódio. Samuel, Samuel, ele vai, chamaste-me, Senhor? Fala, não, eu não te chamei. Né? Samuel, 3 vezes. Fala assim, olha, eu acho que é o Senhor, responda. Né? Eis-me aqui, Senhor. Senhor, fala, que o teu servo escuta. É interessante que no contexto da vocação de Samuel, no capítulo 3, primeiro livro de Samuel, fala-se que a palavra não havia muitos profetas. Não havia quem falasse em nome de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus era escassa à época. Olha que interessante. Não havia vocações porque a palavra de Deus era escassa. Então a vocação está vinculada intimamente à palavra de Deus, à voz de Deus. Deus precisa então falar. Deus fala, Deus comunica a sua voz, a sua palavra, o seu verbo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos então, diante de tantas vozes que temos na nossa vida, conseguir fazer esse trabalho que é meticuloso, de afinar o nosso ouvido, sabe? Afinar o nosso ouvido para encontrar o tom, para encontrar, então, a voz de Deus, aquilo que Deus
nos chama. Muitos padres, isso eu ouvia desde jovem, falam assim, que a sua vocação, você sabe que você encontrou a sua vocação quando você tem paz no coração. E de alguma forma isso é verdade, né? A voz de Deus, a palavra de Deus não violenta o nosso coração. Deus não nos violenta. Deus não nos exige algo que nós não podemos realizar, né? Pelo contrário, Deus toca e a sua palavra exerce uma sintonia com o que há de mais profundo em nosso ser. E a gente se sente, então, descobertos. A gente parece que encontra a nossa identidade mais profunda, mais íntima. Eu nasci para isso, dizemos. Eu nasci para isso. Esta é a minha vocação. E além das vocações mais genéricas, matrimonial, sacerdotal, religiosa, consagrada, ainda assim, dentro dessas vocações, você tem a sua especificidade. Você tem o seu próprio. Você tem aquilo a que você veio fazer e que se você não fizer, ninguém faz. Rodolfo, se você não fizer o que você veio a essa terra para fazer, aquilo que Deus sonhou para você, aquilo que você vai construir na sua vida, o Padre Thales não faz. E ninguém mais faz. Da mesma forma, a mim, né? Acontece comigo. Se eu não fizer aquilo que eu nasci para fazer, que Deus sonhou para que eu fizesse, os dons que eu tenho, os talentos específicos que eu tenho, padre nenhum vai fazer. Como eu também não posso fazer e realizar a vocação específica de nenhum outro padre. Então, cada um de nós temos algo específico, algo próprio a realizar neste mundo. Eu me recordo, tem um judeu, um filósofo judeu, Martin Buber, é muito famoso. Ele tem um livreto em que ele dizia assim, olha, um judeu piedoso rezou a Deus pedindo assim, eu quero ser como Moisés, né? Eu quero ser como Elias, eu quero ser como Abraão, e assim por diante. E um cristão, ele faz também o exemplo do cristão. E o cristão rezou assim, eu quero ser como Santa Teresinha, eu quero ser como São Padre Pio e Pietreutina, e assim por diante. E Deus, então, fala a cada alma dessa, a cada pessoa dessa, que está sonhando em ser outra pessoa, diz o Martin Buber, né? Emprestando a sua pena para imaginar Deus falando, dizendo assim, olha, fulano de tal, se eu quisesse outro Moisés, eu teria trazido Moisés de volta. Se eu quisesse outra Terezinha, eu teria trazido Terezinha de volta. Mas eu não quis, eu quis você. Então, não queira ser os outros, queira ser você. Eu chamei você à vida. Eu vocacionei você à vida. Santa Teresinha não pode realizar o que eu chamei você para realizar. Moisés não pode realizar o que eu chamei você para realizar. Então, cada pessoa humana é um caminho para Deus, é uma oportunidade da vida humana dar certo, do mundo melhorar, da graça de Deus crescer nos corações dos homens e das mulheres. Perfeito, Padre Thales. Muito bom. Eu quero agradecer por ter aceito esse nosso convite, né, de participar conosco, né, nesse projeto que o Comipa teve que se reinventar, né, para não parar com a sua missão, e dizer a honra que eu tenho de ter te conhecido em épocas que fui guarda de honra na sua paróquia de origem, né, Nossa Senhora de Fátima, um povo acolhedor, um povo que sabe receber com amor, com carinho. Inclusive, se tiver algum paroquiano de Nossa Senhora de Fátima de Cruzeiro nos acompanhando, fica o meu abraço e os meus parabéns, né, por ser um povo tão cheio de fé e acolhedor. Tive a honra de te conhecer ainda quando acólito, e eu acólito na minha paróquia, já participamos de encontros juntos, né, de acólitos, e a de estar hoje partilhando esse bate-papo com o senhor. Tá? E eu, em nome do Comipa, agradeço por ter topado essa ideia conosco. Uma alegria para mim, viu, o Rodolfo? Também um abraço ao Luiz Cláudio, né, que é meu vizinho. Nós moramos praticamente do lado, só uma casa nos separa. Nós somos vizinhos aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá certo? É um trabalho já que eu percebo, observo há tempos, é um trabalho muito bonito, muito importante na vida paroquial.
E, de repente, a gente pode até fazer assim um bem bolado lá com a nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima, para vocês também auxiliarem na formação lá. Já tem agentes e tal, mas sempre é bom nos formarmos, crescermos, aprendermos mais, para podermos realizar aquilo que a que Jesus nos chamou, nos vocacionou. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, padre. E antes da gente encerrar, eu quero deixar um aviso à live, nossa live. Então, a próxima live será no dia 14 de setembro. Semana que vem, não. Eu peço que o senhor nos dê a benção para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo. Tá ótimo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, padre. Que Deus abençoe Gratidão, abraço. A vida do senhor, a vida sacerdotal do senhor e os seus paroquianos. Abraço, fique com Deus. Muito obrigado às pessoas que contem comigo. Nos acompanharam. Abraço. Abraço.